Seu nome é Adalberto Belgamo, sua profissão, professor. Um dos hobbies, microtextos, também conhecidos por microcontos ou nanocontos. São produções literárias curtíssimas e bastante interessantes. Adalba não esconda nada. Como começou a lidar com microtextos? Quando eu comecei a me interessar por leitura, assim, e fiz letras, me interessar pelos movimentos literários, pelas formas de literatura, eu comecei a me interessar bastante por conto. E depois, com a internet, eu comecei a pesquisar a questão do conto. Aí eu cheguei ao microconto, ao nanoconto, ou ao microtexto, né? Mas é uma coisa que existe na literatura faz tempo. O próprio Hemingway fez, outros autores já fizeram microcontos, pessoas mesmo, escritores mesmo. E eu fui pesquisando, e foi uma forma de escrever que foi me interessando, que você pode trabalhar, você trabalha bem o texto, você usar concisão, você ser bem conciso naquilo que você fala e deixar para o leitor tirar a ideia final do que você está tentando dizer. Na realidade, você sugere as coisas, você não dá aquela pronta, né? A primeira vez que eu vi isso mesmo, eu estava na faculdade, foi em 94, e a gente estava num bar que tinha aqui na chamava Nirvana, e tinha um rapaz vendendo umas caixinhas de fósforos, assim, eu tenho até hoje. E se abria, tinha um monte de... Eram mais haikais, aquelas coisas, mais poesias, né? Mas tinha alguns continhos também, né? Então, desde aquela época, eu fiquei com isso criando na cabeça, né? Feriados. 1º de maio, nunca trabalhou. 7 de setembro, queimou a bandeira. 12 de outubro, não era criança. 25 de dezembro, era judeu. O Adalba, que trabalha com microtextos há 2 anos, obviamente mantém um blog com suas obras, com o provocador nome de The Devil's Right Hand. Então, como eu gosto muito de música, tem um cara que eu gosto bastante, que é um americano, que ele chama Steve Earle. E ele tem uma música que chama The Devil's Right Hand, que na realidade não tem muito a ver com o nome do blog, assim, por causa da... Ele fala de armas, aquela coisa... Mas eu achei legal, né? A mão direita do diabo, né? Que a intenção era ser livre para falar o que quisesse, né? E nada melhor que usar o próprio diabo já para cutucar as pessoas, né? Foi amarrada na velha cadeira de balanço e sufocada com um buquê de rosas brancas. Pronto. Havia partido com o perfume de que tanto gostava. E de onde surgem as inspirações, Adalba? Música e o cotidiano mesmo. Eu gosto das pessoas comuns, da vida comum das pessoas mesmo. Nada... Então eu estou no ônibus, eu vejo alguma coisa, eu estou no banco, na fila do banco, alguém está falando alguma coisa, me vem uma ideia. E hoje em dia, com esse negócio de celular, tem editor de texto, então ali mesmo você faz, você chega em casa, dá uma arrumadinha e publica no blog. Nossa, olha como o rio está cheio hoje. Quem é aquele senhor sentado ali na nascente, olhando lunaticamente para o próprio reflexo na água? Não é para o dele, ele ainda procura pelo da esposa que se jogou no rio, fugindo do amor que sentia por ele. Os nanotextos podem ser algo fundamental na introdução à leitura, certo, Adalba? Eu acho que sim, porque você tem uma coisa rápida, né? Então a pessoa vai se interessando por isso. O microconto, hoje em dia, por exemplo, o Twitter tem ajudado muito, né? A própria mensagem de celular, a própria mensagem, ela tem feito isso. De você conseguir fazer um negócio e enviar para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, para aquela pessoa que não gosta de ler ou não tem tempo para ler, já não é uma desculpa que ele tem para não ler, né? Ele vai ler, depois ele começa o micro, vai num conto, até chegar no romance. Aí. Sábado, 20 horas e 46 minutos. Outro diálogo. Passe em casa mais tarde para comer algo e conversar. Obrigado, mas estou sem fome e ando economizando com as palavras. E para quem pensa que escrever microcontos é mais fácil do que os contos em si... Eu acho assim que o conto maior, a partir do momento que você começa a usar mais orações, você vai usar um pouco mais de descrição, você tem que ser mais cuidadoso naquilo que você está fazendo. Para não ficar muito clichê, né? Para você não começar a usar frases clichês, um bando de clichê. Agora, por outro lado, o microconto, por exemplo, ele ser conciso, você tem que trabalhar muito mais o vocabulário, né? O vocabulário, saber usar um verbo mesmo, para indicar uma ação ou sugerir uma ação. Já no conto maior, não. Você consegue já, com uma descrição, já consegue fazer alguma coisa. Acho que são 4 microcontos, né, relacionados a portas. O primeiro, abriu a porta da despensa e se trancou lá dentro até que a tempestade passasse. Ficou preso na porta giratória do banco, quebrou todos os vidros. Entrou pela porta do carona, entregou-lhe a chave, não aguentava mais o trânsito. Esperou 15 minutos até alguém atender a porta. Apartamento errado. Então, assim, a intenção minha agora é o quê? É pegar, eu estou com quase 100 textos, microtextos ou microcontos,
E o que acontece? Seria um livro, mas na versão de um kit promocional. Não que eu vá vender, mas assim. Então teria, como eu te mostrei lá, o CD, não só a questão das palavras, mas sim uma apresentação gráfica, uma arte visual em cima daquilo lá. Então, por exemplo, o livro mesmo seriam os contos maiores, e dentro desses contos maiores, junto com esses contos maiores, eu faria o quê? Eu introduziria esses microcontos, dessas formas, com outras formas de você apresentar, não em livro, mas, por exemplo, como marcadores de livro, caixa de fósforo, cartas de baralho, o que aparecer na cabeça. A zebra disparou e conseguiu escapar do ataque das hienas. Só não foi mais rápida que a bala de um rifle de um caçador. A serpente esperou e enganou o gavião. Tentou atravessar para o outro lado da estrada. Um caminhão da Águia Transportes cruzou o caminho dela. O jacaré livrou-se de todas as redes de pescadores naquela tarde no pântano. Só não percebeu as hélices do motor de polpa de um barco de turistas. Eu acharia interessante, assim, não porque eu faço isso, mas assim, as pessoas que gostam desse tipo de coisa começar a produzir também. Porque não é difícil. Você escrever uma oração ou duas, juntar, fazer uma coisa com sentido, não é difícil. É só não ter preguiça e pôr a cara para bater, colocar na internet mesmo, deixar para todo mundo ler, quem gostar. Eu até brinco, num que eu fiz que são uma bula de remédio, eu falo, ó, você pode, eu copiei esse, você pode usar, modificar, criticar, fazer o que você quiser com ele. É coisa livre mesmo, para quem que a pessoa ter interesse e fazer o que ela tem vontade mesmo. Então é isso. E não incentivar só microcontos, só literatura. Incentivar tipos de arte, vai pintar, vai tocar guitarra, vai tocar violão, vai, sei lá, fazer escultura, fazer teatro, vai fazer alguma coisa, né? Você tá indo pra cidade, fio? Tô, pai. Quer alguma coisa? Um fuminho de corda lá do mercado municipal. Vixe, nossa senhora, que vento brabo foi o de ontem. Derrubou tudo o milho. Pior ainda, acabou com o sapé da Maria Benzedeira. Chapé novo? Novo não. Peguei na casa da viúva do compadre Zito. Eita moça bonita, homem. Não é pro seu bico não, é moça da cidade. Tá sempre aqui nos passos depois que chove. E para fechar, um desafio. Tem como criar um microconto pro sem manutenção? Agora, eu posso até tentar. Posso até tentar. Posso até tentar. Agora, eu posso até tentar. Posso até tentar. Posso até tentar. Agora, ele esperava que as lentes das câmeras não traduzissem o medo que ele sentia da chuva. É bom anotar para colocar no blog. E não é que mais tarde o nanotexto estava lá no blog dele? E mais, ele deu uma bela de uma incrementada, olha só. Sem manutenção. Esperava que as lentes das câmeras não traduzissem o medo da chuva, que lacrimejava durante a estação mais quente do ano. Valeu, Adalba! Agora...